Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento do Mapa da Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesta noite de domingo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos, a recuperar a coragem e destravar a sua vida. E se a sua vida hoje não está do jeito que você gostaria, se ela está embolada, se você está sem ação, dominado pelos medos, e se você talvez esteja aí no fundo do poço, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque eu vou trazer um convidado muito especial para mostrar para você que é possível sim você sair desse fundo do poço, que é possível sim você destravar a sua vida, que é possível sim você superar os seus medos, que é possível sim você recuperar a coragem. E a gente vai falar de um assunto que tenho certeza que pega muitas pessoas, que é o medo do julgamento dos outros. Como dominar a mente para ser a sua melhor versão. É sobre isso que a gente vai falar em mais uma live de aquecimento do Mapa da Coragem. Diz de onde você está falando para eu saber, eu quero saber de onde você fala para te dar uma boa noite especial. E o Mapa da Coragem, muita gente me perguntou, Gato, o que é o Mapa da Coragem? O Mapa da Coragem vai acontecer daqui a 8 dias, nos dias 22, 24 e 26 de abril. 3 aulas gratuitas, um treinamento bem intenso com 3 aulas 100% online, 100% gratuito, e você pode fazer a sua inscrição agora. Se você escrever a palavra mapa, escreve a palavra mapa aqui, você vai receber um link no seu direct, e aí, recebendo esse link no direct, você clica tem um botãozinho lá para você fazer a sua inscrição. Então escreva mapa aqui para você já receber esse link no seu direct aqui no próprio Instagram. Você recebendo esse link, clica no botão e aí vai abrir uma página como essa daqui. Tô te mostrando para você saber que não é golpe, tá bom? Porque tem muita gente que tem medo. Pode clicar sem problema nenhum e aí você vai preencher o seu e-mail, o seu primeiro nome e o seu telefone com DDD, tá bom? Faça isso para que você esteja no Mapa da Coragem, um treinamento que eu vou te dar nos dias 22, 24 e 26. 8 dias, não amanhã, segunda-feira, na outra segunda-feira a gente começa esse treinamento. E para que é o Mapa da Coragem? É para você ter um verdadeiro mapa, um passo a passo para você superar os seus medos, para você parar de ser dominado pelos seus medos, para você entrar em ação de novo, e é aí que você vai destravar a sua vida. Se isso te interessa, você tem que estar no Mapa da Coragem nesses 2 dias, 3 dias, 22, 24 e 26 de abril. Diz de onde você está falando para eu te dar uma boa noite especial aqui. Antes da gente começar essa live de aquecimento do Mapa da Coragem, deixa eu dar uma boa noite para Cláudia Cardoso, a Leslie Kelly mais uma vez aqui, boa noite Leslie, Nelly Bezerra também, o Vitor Hugo Reis, fala Vitor, seja bem-vindo, a Nadir Magalhães também por aqui, a Leslie fala de Bauru no interior de São Paulo, a Neidinha Silva também por aqui, a Zenilda mais uma vez, a Cícera, a Amangafre, e vai chamando pessoas aqui porque a gente vai ter um livro para sortear, para destravar. O livro da live da manhã já foi sorteado, tá no feed aqui, você vai ver quem foi a vencedora e você também pode concorrer a um livro nessa live. Porém, nós temos uma missão juntos e eu já vou te explicar. A Cícera Cristina, também por aqui, a Tânia Silva, a Carla Durão, fala Carla, seja muito bem-vinda, a Shirley Rodrigues, a Eliane também por aqui, a Thaís Trevisan, a Arte das Cordas também entrou, o Jonathan também, Daniel Suzuki por aqui, meu amigo, a Rosana Ramos por aqui, boa noite, a Lise Pereira, a Márcia Nacauto, a Fátima, a Cícera de Pernambuco, que legal, Denise Silveira, vai dizendo de onde você está falando, a Rosana de Sorocaba, boa noite mestre, Sorocaba no interior de São Paulo, boa Thaís, Thaís Trevisan já escreveu o mapa, então para participar do Mapa da Coragem, escreva mapa, a Márcia também, boa Márcia, mas não adianta só escrever mapa, receber o link lá no direct e não se inscrever, tem que preencher o nome,
o e-mail e o WhatsApp, tá bom? A Deise também por aqui, fala Deise, seja bem-vinda. A Arte das Cordas de Criciúma, em Santa Catarina. O meu parceiro Rodrigo Testoni, seja muito bem-vindo. Pati Flor de Lis também por aqui, a Pri Félix, a Clau Passione. Boa, Shirley, isso aí, Mapa. A minha amiga Karen Paciulo, nutricionista, seja muito bem-vinda, Karen. A Deise de Lajeado, Lajeado é no Rio Grande do Sul, não é isso? Ou Santa Catarina, é por aí, né? É por aí. Boa noite, Shirley Rodrigues de Brasília, seja bem-vinda. A Márcia de Maringá, no Paraná, excelente. Boa, Leslie, já compartilhei, também coloquei nos stories, excelente. Maria Aparecida, nossa, muita gente. Juliana Bezerra, seja muito bem-vinda, boa noite. Da Paraíba, João Pessoa, que legal. A Jusceli Dantas, Berenice, muita gente chegando aqui. Então, ó, antes de eu chamar o meu convidado, antes de eu começar aqui a falar sobre essa questão do medo do julgamento, vamos falar do livro que eu quero destravar para você. Ó, nós temos uma missão aqui, que é chegar a 40 pessoas simultâneas nessa live. Então você precisa compartilhar. Estamos na metade. E o livro é A Coragem de Não Agradar. É um dos meus livros favoritos. Alguém já leu esse livro? A Coragem de Não Agradar. É um livro muito legal. Muito, muito legal. É a conversa entre um filósofo e um jovem. É muito legal esse livro. Então assim, para você concorrer a esse livro, primeiro a gente precisa juntos aqui destravarmos esse livro. Então, compartilha com o máximo de pessoas para que a gente chegue a 40 pessoas simultâneas. Bateu 40, o livro vai ser sorteado. Não bateu, não teremos o sorteio. Simples assim. Ó, a Shirley leu 2 vezes, que legal, excelente. Então, 40 pessoas, tá bom? Estamos na metade, já começamos bem a live, com metade já da meta, digamos, batida. Precisamos de mais 20 pessoas aqui, tá bom? No mínimo mais 20 pessoas para a gente destravar esse livro. E aí no final eu vou te explicar como é que nós vamos destravar totalmente, porque tem a hashtag da live. Beleza? Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre esse medo do julgamento. O medo do julgamento é um dos três medos que paralisam a vida das pessoas. Sempre que você tem aí uma grande decisão, sempre que você tem que fazer uma grande escolha, algo que realmente vai mudar a sua vida, esse medo do julgamento, ele pode aparecer. E por isso eu quero te fazer uma pergunta aqui para você reconhecer o seu momento. Você prefere evitar novos desafios ou atividades por medo de falhar? Sim ou não? Coloca aqui A sim, B não. Você evita algo novo, um novo desafio, uma nova oportunidade por medo de falhar? E seja sincera e sincero. É muito importante que você reconheça em que momento você está. A Tânia está escrevendo uma boa noite, Edivandro, a Dina Ribeiro, a Nayara, a Marilene, a Giana, a Alessandra, a Dani, a Belle, seja bem-vinda, que legal. A Pri Félix é do Rio de Janeiro, a Graziele é de Juncó do Seridó, na Paraíba, que legal. A Ivone aqui também, a Berenice, sejam bem-vindas. Maravilha. Regiane Maeda também chegando. Você prefere evitar esses novos desafios ou atividades por medo de falhar? Se você evita isso, uma das razões é o medo do julgamento, o medo da opinião das pessoas, o que as pessoas vão dizer. E esse medo do julgamento, eu quero que você entenda que é uma consequência da nossa evolução como espécie. Como assim, ô gata? Lá atrás, há milhares de anos atrás, nós, Homo sapiens, éramos seres insignificantes na cadeia alimentar. Existiam predadores mais fortes, mais rápidos do que nós. E éramos presas fáceis, ou seja, sozinhos a gente morria rapidamente. Em algum momento, os Homo sapiens da época começaram a entender uma coisa. Quando eles estavam sozinhos, eles morriam. Mas quando eles estavam em grupo, em bando, eles tinham mais chances de derrotar o predador. E essa é uma lição que ficou. É uma lição de sobrevivência. Escreva aqui. Sobrevivência. A tua mente, o tempo todo, ela quer garantir a sua sobrevivência.
E pertencer é muito importante para a gente. É muito importante para a gente. A Patrícia, depois da blindagem emocional, não mais, ô gata. Que bom, excelente. Boa noite, Bruna, Fátima Macedo, a Gabi Tombesi. Sejam bem-vindas aqui. A gente está falando sobre o medo do julgamento. E isso está conosco. Só que esse medo do julgamento é um medo, escreve aqui, imaginário. Não é um medo real. É um medo que a nossa mente cria muitas vezes e nos impede de realizar os nossos sonhos. Porque o sonho que você precisa, que você quer realizar, ele depende do quê? De uma decisão. Depende de uma escolha. E você trava exatamente nesse ponto, na hora de decidir, na hora de você escolher. Você não age, você paralisa. A sua vida hoje ela está travada, embolada, de um jeito que você não gostaria. Por quê? Porque a vida que você tem hoje é a consequência das escolhas e decisões que você teve no passado. Inclusive, não decidir. Não escolher também é uma decisão. Louco isso, né? Mas presta atenção. Quando você não escolhe, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo, ou quando você não escolhe fazer uma transição de carreira, isso é uma decisão também. E ela tem uma consequência. A sua estagnação, a sua paralisia é uma decisão também. E ela tem uma consequência. Por isso que se você pretende mudar a sua vida, quem aqui se sente com a vida travada? Escreve eu aqui só para eu saber. Se você hoje se sente com a vida travada, você precisa decidir sair disso. E você talvez não consiga hoje porque esses medos imaginários, como o medo do julgamento, eles tomam conta da sua mente, fazem com que você paralise. Agora, de onde surgiu esse medo do julgamento? Porque teoricamente, e eu gosto sempre de enfatizar a palavra teoricamente você não nasceu com esse medo do julgamento. Mas você aprendeu a ter o medo do julgamento. Esse medo do julgamento, ele foi aprendido através de alguma experiência que você teve ou de uma repetição de fatos. E esses aprendizados criaram as feridas emocionais. E essas são as 5 feridas emocionais. Boa noite, Camila Souza, seja bem-vinda. Heloísa também, Tati Franco. A Ana Souza, seja bem-vinda. A Meire por aqui também, a Jussara. Muita gente chegando aqui, que legal. Ó, estamos quase batendo a meta aí, hein? 40 pessoas, a gente precisa de 40 pessoas simultâneas para destravar o livro de hoje. A Lise, eu me sinto com a vida travada. Então presta atenção, Lise. As 5 feridas emocionais são essas aqui, ó. Ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da injustiça e ferida da traição. Do momento que você aprendeu algo, gerou uma ferida. Uma ferida que tem uma emoção associada. E normalmente o medo do julgamento vem por conta da ferida da, escreve aqui, humilhação. A ferida da humilhação normalmente cria esse medo do julgamento. E o que é a ferida da humilhação? E eu não estou dizendo que as outras feridas não possam criar também esse medo do julgamento, ok? Mas é mais frequente que quem viveu a humilhação, esse medo do julgamento, ele fique mais aflorado. Por quê? Porque eu não quero novamente ser julgado por alguém e ser humilhado por alguém por algo que eu fiz ou que eu não fiz. Isso é muito comum aonde acontecer? Na infância. Quando você é uma criança, quando você muitas vezes tem pais rígidos, pais que, e aqui eu não quero entrar no mérito educacional da coisa, mas existem crianças que foram repreendidas o tempo todo, ou pelo terror, pelo medo, elas criaram essa ferida emocional. Então, quando elas erraram em alguma coisa, elas tomaram uma grande bronca, apanharam, enfim. Essa ferida da humilhação,
é uma ferida que abre o medo do julgamento. Ah lá, Leslie, eu decidi que nunca mais iria deixar alguém me humilhar. Excelente. A ferida da humilhação é uma ferida que é profunda. Por quê? Porque ela envolve algumas emoções, como, por exemplo, a raiva. A raiva. E a raiva, presta muita atenção, a raiva, ela tem algo que alimenta uma outra coisa que muitas vezes é prejudicial, que é o rancor. O rancor. Esse rancor vai minando a sua energia. Esse rancor vai tirando a sua ação. E sem ação não há transformação. Eu preciso ter energia para transformar. E muitas vezes, quando eu fico alimentando esse rancor através dos pensamentos, os pensamentos, eles precisam ser dominados. Por quê? Porque senão eu estou alimentando ainda mais esse rancor e essa raiva e essa ferida. É por isso que eu preciso fazer, escreva aqui, as pazes com a minha história. Fazer as pazes com a minha história é dar novos significados, novas interpretações para aquilo que eu vivi no passado. Enquanto a ferida emocional, seja da humilhação, da rejeição, do abandono, da traição ou da injustiça, enquanto essas feridas estiverem abertas, dificilmente você vai conseguir fazer a sua vida destravar. É por isso que no programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, que é um programa ao vivo com acompanhamento direto com as pessoas, a gente trabalha essa questão das feridas emocionais. A gente trabalha essa questão de fazer as pazes com a história. Porque se eu não faço as pazes com a minha história, é como se eu estivesse carregando uma mochila de algumas toneladas. Eu não sei se você já carregou uma... Quer dizer, você deve carregar, né? Mas de uma maneira real. Eu não sei se você já andou com uma mochila muito pesada. É difícil, não é? Você andar com uma mochila pesada, é difícil você se movimentar, você agir com essa mochila pesada. É por isso que enquanto eu não olho para esse passado, para essas dores da minha história, para essas feridas abertas, vai doer. E quando dói, eu vou agir de uma maneira automática. Eu vou agir de uma maneira automática. E que muitas vezes vai o quê? Contra aquilo que eu quero. É por isso que, por exemplo, o medo de ser julgado pelos outros paralisa tantos sonhos. Você talvez saiba exatamente o que precisa fazer. Quem aqui sabe exatamente o que precisa fazer, qual a decisão que precisa tomar e que está adiando, que está procrastinando? Coloca aqui eu, só para eu saber. Eu tenho certeza que você sabe que se você tomar essa decisão, se você fizer essa escolha, você poderá o quê? Você poderá ter uma vida diferente. Ó, a Jaque se identificou, a Bruna também, a Ana Souza, eu, a Paula, eu. Você sabe qual é a decisão. A escolha que você precisa fazer. Só que você está adiando. A Eloide também. Ó, faltam 9 pessoas, hein? Só dá um spoiler. 9 pessoas para a gente bater a meta aqui. Compartilha com o máximo que você puder para a gente destravar o livro. Esse medo do julgamento está adiando a tua felicidade. Está adiando uma vida que você pode ter. Ah, Gata, mas eu não sei como fazer isso. Por isso você tem que estar no mapa da coragem. Se você não estiver no mapa da coragem, aí que você não vai saber. Porque o mapa da coragem vai ser um passo a passo, um verdadeiro mapa, que eu vou te ensinar como que você vai destravar a tua vida e principalmente olhando para essa história que você tem. Porque a sua história é o teu maior tesouro. Só que hoje é uma história que te machuca. Existem pontos que te machucam e que criaram esses medos imaginários. Quando você aprende a dizer não para os outros, e você diz um não, não por falar um não, mas você diz com convicção, porque você talvez hoje esteja vivendo uma vida que não é a sua. Alguém se identifica com isso? Você está vivendo a vida de outras pessoas. Você está construindo o sonho de outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que você está vivendo o sonho de outras pessoas. E aí por isso que você não consegue se priorizar, é por isso que você não consegue
ser a pessoa mais importante da sua vida. É por isso que você não consegue se cuidar. Porque você está vivendo sempre a vida de outras pessoas. E a sua? E a sua vida? E para você mudar a sua vida, você vai ter que dizer alguns nãos. Você vai ter que fazer escolhas. É inevitável isso. Acreditar que você vai mudar a sua vida e vai ficar tudo, todo mundo vai te aplaudir, vai falar assim: nossa, olha Jaque, parabéns, você mudou a vida, a gente estava aqui torcendo por você. Uhul! Não vai acontecer. A maioria das pessoas não está preparada para a sua mudança. E sabe por quê? Porque a sua mudança, presta atenção no que eu vou te falar, que é profundo isso. A sua mudança, eu não vou falar isso não, vou falar isso depois. Vou falar isso depois. Não, vou falar agora. A sua mudança, ela vai escancarar a covardia dessas pessoas. A sua mudança de vida vai escancarar a covardia dessas pessoas. Por isso que dificilmente você vai ter o apoio dessas pessoas. Dificilmente isso vai acontecer. E por isso você tem que estar preparado para enfrentar os julgamentos que vão acontecer. Quando eu decidi pela minha mudança de vida, eu bebia todos os dias. E eu era conhecido como um ótimo bebedor. Os meus amigos da época, todos bebiam. Quando eu decidi parar, você acha que eles me aplaudiram e falaram: uau, parabéns, ô gata, que legal que você parou de beber, estamos te apoiando. Não. A primeira coisa foi o ataque. Começaram a me atacar. Por quê? Porque aquilo escancara a vida que as pessoas têm. E você é acima da média só de estar aqui hoje num domingo à noite. Para você que está acompanhando todas as lives de aquecimento, eu sei que tem muita gente que está acompanhando todas as lives. E aliás, a gente vai para mais uma semana. A gente está chegando hoje à metade das lives de aquecimento. E a gente vai até o próximo domingo, 2 lives por dia. 8h15 da manhã e 8h15 da noite. Porque eu quero que você chegue preparado para o mapa da coragem. E por isso que agora eu vou receber o meu convidado. O meu convidado, aliás, digita um oi aqui nos comentários, só para eu te chamar mais fácil. Eu vou trazer um convidado aqui, que é alguém que aprendeu a lidar com esse medo do julgamento. E de uma maneira incrível. E eu estou trazendo ele para te inspirar mesmo, para você entender que é possível. Por isso que eu vou tirar aqui meu microfone. Muito especial, que eu quero que você se atente à história dele. E convida mais pessoas para chegarem aqui, porque estamos quase chegando a 40 pessoas. Deixa eu dar uma boa noite para o meu amigo Daniel Suzuki. Fala, Daniel! Oi, gata, tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado. Ó, já batemos a meta. O Daniel é uma estrela, né? Ó, Daniel apareceu, vou trazer o Daniel em toda a live agora. Ó, ele apareceu, batemos a meta. Livro destravado, excelente. Bom, Daniel, primeiro, muito obrigado por você disponibilizar seu tempo para estar aqui, para conversar comigo, com as pessoas que estão aqui, para a gente falar, né, de algumas coisas importantes. E como eu tenho falado para todo mundo que tem participado aqui das lives de aquecimento do Mapa da Coragem, eu escolhi essas pessoas, e você é uma delas, pela sua trajetória, pela sua história, e para mostrar para elas que é possível sair de uma vida de sofrimento, de uma vida recheada de medos. E para começar, eu vou fazer uma pergunta que é bem simples, que eu faço para todo mundo. Você participou do programa Blindagem Emocional? Só 3 vezes. Só 3 vezes. Que beleza. Depois a gente vai explicar por que você participou 3 vezes, porque as pessoas acham, às vezes, né? Nossa, então esse programa é ruim, né? Tem que fazer 3 vezes. Não, cada vez você vai mudando, você vai se torna uma pessoa diferente. E aí, Daniel, queria que você falasse o seguinte: como é que você estava emocionalmente quando você participou pela primeira vez do programa Blindagem Emocional? Qual era o seu momento emocionalmente falando? Ô, gata,
Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi, possa, de alguma forma, levar a algumas pessoas um despertar, uma conversão de vida, né? Que as pessoas possam, de alguma maneira, se converterem a um caminho do autoconhecimento, ao caminho da sua prioridade. Eu espero que eu consiga um pouquinho passar a minha experiência nesses minutos finais aí da sua live. A pergunta que você que me fez, né? Minha primeira participação foi, acho que meados de 2020, salvo engano, fevereiro ou março, eu acho, de 2020. Nós estávamos entrando, né, no processo de pandemia. Aliado a isso, final de 2019, eu estava morando ainda em João Pessoa, na Paraíba, recém-divorciado, havia me separado há cerca de 4 ou 5 meses, mais ou menos. Então eu estava vivendo tudo aquilo que ninguém quer viver, né? Eu estava vivendo uma situação muito difícil, muito difícil. Eu tive um divórcio complicado, né? Os finalmente da minha separação foram momentos bem difíceis. E eu estava vivendo esse momento de total desconhecimento, né? Do que seria a minha vida a partir daquele momento. E aí entrou a pandemia, né? Que foi também uma outra situação completamente desconhecida, ninguém sabia ao certo o que seria, né? Eu distante da minha família, praticamente sozinho, isolado numa cidade da qual vivi 6 anos, mas chegou por muitos momentos me vi simplesmente sozinho, né? Eu estava só dentro de um apartamento recém-separado, nós não podíamos sair de casa, estava uma loucura, né? Mas naquele momento eu acendeu uma grande luz, que foi o seguinte: o meu divórcio foi, eu acho que a gota que faltava em um copo que já vinha muito cheio, para olhar para mim e me perguntar o que é que eu estava fazendo de errado naquele momento. Porque nesse caminho, até que a gente consiga entender um pouco do autoconhecimento, e isso é um estudo, se aprofundar, né? Não adianta, é parte de um processo. E aí quando você fala da sua história de vida, sem sombra de dúvida, né? Você reconhecer a sua vida e ter honra pela sua vida, por mais que ela tenha sido difícil, ou você tenha cometido erros, acertos, mas a hora que você olha para isso e coloca isso, traz isso para o presente e vê o quanto você já caminhou, né? E o quanto você pode caminhar ainda, né? Dentro de um outro processo, dentro de uma outra visão de vida, dentro de hábitos diferentes. E aquele momento para mim foi exatamente isso. Foi olhar para mim, falar: eu vou me cuidar, né? Eu vou entender o porquê algumas coisas da minha vida aconteceram, né? E qual é a dificuldade de se cuidar, assim, que você percebe que você tinha? Qual era a principal dificuldade de se olhar? O Gata, eu acho que assim, é, é, a dificuldade maior é que quando as coisas vão bem na vida da gente, você liga um automático, né? Como você falou, você está num grupo de amigos, você está numa sociedade que de alguma forma te acolhe, você está circulando entre locais que te acolhem. Quando as coisas ou algo surge na sua vida e que te desequilibra de alguma maneira, seja emocionalmente, financeiramente, de alguma forma, é natural que a gente olhe para nós de alguma maneira, né? Para entender o porquê que aquilo aconteceu. Você acaba tentando, né? Eu, por muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu procurei muitos culpados para muitas coisas na minha vida. E na verdade, o maior culpado de tudo fui eu, né?
Isso eu fui entender com o autoconhecimento, porque as minhas escolhas que me levaram a erros que eu cometi na minha vida e, e consequências que eu tive na minha vida, não foi ninguém que me colocou ali. Fui eu. Eu me coloquei. Eu poderia, talvez, não ter a clareza e a consciência que eu tenho hoje, né? E em determinados momentos falar, não, olha, isso acho que não é legal para minha vida, mas também eu acho que tudo que eu vivi foi importante para a minha vida, de alguma forma. Sim, sim, sem dúvida, sem Hoje eu dúvida. reconheço isso como a minha história, né? Que me trouxeram traumas, me trouxeram grandes desafios, me trouxeram desequilíbrios financeiros importantes, mas desde aquele momento, que foi a minha primeira blindagem emocional, eu resolvi traçar uma nova rota. E lá se vão 4 anos, né? Para quem está chegando agora, para quem está entrando na blindagem, é fácil? Não. Eu estou há 4 anos nesse processo, apanhando praticamente todos Mas os dias. avançando, né? Mas Mas avançando. avançando, sem Isso é dúvida, né? importante ressaltar, E eu acho avançando. que o que é mais importante, o Gata, é porque às vezes a gente faz um treinamento como o seu e acha que a hora que acabar o treinamento, a nossa vida vai ser uma vida, né, diferente. Ela é diferente, mas os problemas nos acompanham da mesma maneira. Eu acho que o que muda é a nossa capacidade de lidar com algumas situações. Isso que eu ia te perguntar, o que que na sua vida, depois que você fez a blindagem e as outras blindagens que você fez, o que que você percebe que mudou, que melhorou na sua maneira de lidar com os problemas? O Gata, eu acho, antigamente eu era muito reativo a algumas situações, né? Hoje, você buscar o autoconhecimento, entender quem você hoje o tema da live, né? O sem medo do julgamento, você não ter mais, talvez, a preocupação do que os outros vão pensar de você com as suas ações ou com as suas atitudes ou com isso te dá uma tranquilidade muito grande. E para você agir desta maneira, você tem que estar emocionalmente equilibrado. Senão você não consegue. E isso é um exercício diário, né? Porque não é simples, não é uma chavinha que você vira e que amanhã, todos os problemas estão à minha volta, eu vou lidar com eles da forma mais tranquila possível. Não é assim, não é assim, né? É uma grande ilusão achar que as coisas acontecem dessa maneira. Mas as ferramentas e a sua ferramenta, a blindagem, nós somos amigos já há muitos Ah, não anos, né? precisamos falar, não precisamos entrar nesse detalhe, porque senão você vai revelar a sua idade e eu não queria que as Não, pessoas achassem que você é imagina. uma pessoa muito velha. Eu sou mais E jovem que você. você sabe, eu estou há 4 anos nessa jornada e eventualmente eu recorro a você, Isso. né? Ao longo desse processo. Eu lhe peço ajuda, às vezes, porque é importante, às vezes, reconhecer que, que a gente chegou num ponto em que é preciso que alguém nos oriente, ou que alguém nos ajude, ou que alguém, sem a emoção envolvida, né? Porque é muito difícil a gente separar, né? Você fala muito isso na blindagem, dando um spoiler aqui, da razão e emoção, que a gente sempre perde, a razão sempre vai perder, quando se tem muita emoção envolvida nesse processo. Então é importante às vezes, né? E eu tenho sido uma pessoa que busco agir racionalmente, mas sem perder as minhas emoções, porque eu também acho que a emoção é importante, né? Eu acho que quando a gente se torna muito racional, nós também nos tornamos pessoas muito frias, né? E a vida passa a ser uma coisa muito preto no branco, né? Então acho que esse é um grande exercício. Eu acho que a blindagem me trouxe essa capacidade de olhar para a vida com outros olhos. Há 4 anos eu parei de beber, lá no meio da pandemia. Eu não bebia muito, mas eu eventualmente tomava álcool. Tomei a decisão de não beber mais.
Em pleno ano de 2020, eu perdi cerca de 14 quilos, né? E fiz esse mergulho profundo, de me autoconhecer, de procurar ser uma pessoa melhor, de resgatar, tentar resgatar um pouco do Daniel, né? Sem essas, essas plantações Interferências, né? fazem e interferências que fazem sobre nós ao longo da nossa vida. Não é fácil, é um processo muito difícil, Agora, né? Como você... deixa eu só te perguntar, pegando o gancho nisso que você falou, e aí para incluir a questão do medo do julgamento. Sim, Hoje, para você, é mais fácil viver a vida que você gostaria, do jeito que você acredita, sem esse medo do julgamento? A blindagem emocional te sem ajudou dúvida, nisso? sem dúvida. Ô, Gata, eu de 2000, depois da minha separação, 2020 até agora, eu tenho vivido inúmeras decisões na minha vida, né? Eu voltei a morar em São Paulo, né? Numa cidade do interior, mas em São Paulo. Eu tive que tomar decisões. Eu fiz uma transição de carreira absurda, que beira a inconsequência, se você for olhar, né? Mas aquilo, você começa a entender que tem coisas que não faz mais sentido para sua vida. E algumas coisas que você colocava na frente para poder talvez te manter em alguns lugares, quando isso perde o sentido, o resto todo perde o sentido, né? E aí você toma uma decisão que fica todo mundo te olhando, falando, nossa, o Daniel acho que está meio maluco, né? O que aconteceu? O Daniel não faz mais isso, o Daniel não está aqui, o Daniel... E assim, e é o que você falou, as pessoas desaparecem, né? É tão interessante porque você se torna um alien. Outro dia eu recebi, acho que de alguém, num grupo meu aqui, de alguns amigos, mas você vai virar Buda, né? Eu falei, talvez, Buda não, monge. Eu falei, se eu morasse na Mongólia, talvez seria uma grande possibilidade, né? Mas assim, por quê? Porque eu resolvi ser diferente. Eu resolvi fazer coisas diferentes. Eu resolvi olhar para os erros da minha vida, para todas aquelas decisões que me colocaram e que me trouxeram problemas ao longo da minha vida, traumas e tudo isso, e eu escolhi não repeti-las, sobre todos os aspectos, nas relações interpessoais, nas relações afetivas, nas relações com a minha família. É fácil isso? Não, não. É muito difícil. É muito difícil, né? Quando a gente tem o domínio, né, dos medos, o domínio dos pensamentos, o domínio das emoções, que é blindagem emocional, é mais fácil de você lidar com isso. Porque, senão, o que acontece? Esse medo de não pertencer, né, como você falou, de um grupo que começa a questionar as suas ações, as suas atitudes, se eu não tenho essa blindagem emocional, esse domínio sobre os medos, pensamentos e emoções, eu acabo desistindo. Sem, E, sem dúvida. e você está falando de 4 anos de uma mudança radical de comportamento, de hábitos, de escolha de vida. E isso que eu queria te perguntar. Hoje, você consegue enxergar que o Daniel que existia antes, né, esse Daniel, ele, claro, foi importante para a sua trajetória, mas aquele Daniel não era, talvez, a tua essência, diferente do que é hoje? Hoje Sem, existe um Daniel que é realmente a sem, essência dele? sem, sem sombra de dúvidas, o gato. Quando você se prioriza, quando você começa a olhar para você, independente do que as pessoas vão achar ou não, você começa a se autoconectar com quem você é de verdade, né? E aquilo, e eu acho que dentro desse processo, o mais importante também, e o autoconhecimento te dá isso, porque a gente começa a entender as questões da rejeição, né, todo o nosso maior medo, né, como desenvolvimento humano mesmo, e aí a hora que você tem essa capacidade, você consegue separar um pouco essas coisas, você também começa a perceber que cada um tem os seus momentos, né? E às vezes dentro daquele grupo de amigos, aquele grupo da família, alguma coisa, você acaba se deslocando porque aqui chegou o seu momento. E aí o primeiro
primeiro passo quando você desperta para determinadas situações, é querer levar isso a todos que estão ao seu lado, né? Que você de alguma forma gosta, ou ama, ou enfim. Só que ninguém vive os mesmos momentos. As pessoas não estão prontas ou preparadas para vivenciarem as suas experiências ao mesmo tempo, né? Talvez seja raro isso. Sim. E então, quando você mergulha e entende, e no primeiro momento, cara, acompanha, olha, tem umas lives legais aí, tem um material bacana, você começa a perceber que você está meio sozinho nisso, entende? Sim. E aí você automaticamente se desconecta de muitos ambientes, né? Porque muitas coisas deixam de fazer sentido. E aí vão-se os amigos, vão-se parte da família. Por quê? Porque tem coisas que não faz mais sentido. Sim. Você tem que aprender também a respeitar um pouco tudo isso, né? Porque são os momentos das pessoas. Mas você sabendo lidar com isso, principalmente com a questão da rejeição, é algo muito importante, porque isso vai te fortalecer nessa trajetória. Porque a hora que você começa a se desconectar e as pessoas começam a se desconectar de você, você se vê por inúmeras vezes sozinho. Exato. Aquilo é onde, se você não tiver a coragem de enfrentar este processo, você desiste. Muito bom. Gata, eu tive recentemente uma experiência com os Amigos do Bem, né? Que é uma ONG do Sertão Nordestino. E a semana passada, eu acredito, nós fizemos uma arrecadação, né? Mensalmente é feita uma arrecadação de alimentos nas redes dos grandes supermercados em São Paulo. E eu vinha comentando isso, inclusive, com uma pessoa hoje, do quanto esse exercício é para a gente, quando se faz caridade, na verdade, a gente que recebe, né, muito mais do que aquilo que a gente está fazendo. E isso é um grande exercício da rejeição, porque você abordar uma pessoa numa fila de supermercado para pedir ali que ela passe 1 quilo de sal, que custa R$ 2,90, né? Um saco de feijão, ou 1 quilo de arroz, alguma coisa nesse sentido, e ver que 80, 90% das pessoas não querem ajudar, ou uma fatia grande até, não querem te ouvir, né? Então você aborda uma pessoa e a pessoa vira para você e faz: não, 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 muito obrigado, muito obrigado. Então, assim, isso é um exercício de rejeição absurda, né? Eu confesso que se fosse antes, eu ia voltar dessa arrecadação mal, porque, né, eu falo, pô, eu não consigo falar com as pessoas, né? As pessoas não estão abertas. Mas não, ali foi um exercício tão importante para enxergar tudo aquilo que ressoa em mim de alguma maneira, porque quantas vezes eu fiz isso com alguém na rua, Sim. né? De alguém querer me apresentar um produto, de alguém e eu não, 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 me desculpa, né? Não estou corrido, estou com pressa. Então isso foi muito importante para olhar para mim, né? Também e corrigir. Eu acho que o desenvolvimento é isso, é você entender que às vezes uma situação que ressoa em você, pô, eu posso ser melhor neste aspecto, Sim. né? Então é o que eu falo, o autoconhecimento é um caminho sem fim, né? Não adianta as pessoas que estão chegando, que irão fazer a blindagem, acharem que fazer uma blindagem emocional e acabou por aí. Não, né? Eu acho que o processo de autoconhecimento é uma grande escolha, uma escolha de vida mesmo, Sim. né? De você procurar viver diferente. É, Isso requer, isso sim. requer decisões importantes na vida, Isso que eu ia seja um falar. divórcio, seja uma transição de trabalho, seja se desconectar de um pai abusivo, de uma mãe abusiva, de irmãos, enfim, né? Cada um com seus problemas, com as suas complexidades, mas tenham
ciência de que essas decisões vão bater a porta de todos. E o sofrimento vem da não decisão, né? De você Sem não dúvida. agir. Se você já tivesse agido, esse sofrimento não estaria aí. Quanto mais E, você posterga a sua sim, decisão, né, mais mais você adoece, mais você sofre. Exato. isso mas não é fácil também, né, o gato. Sim, Eu acho que é importante deixar claro para as pessoas que também não são decisões fáceis, né? A blindagem vai te ajudar muito, esse equilíbrio emocional vai te ajudar muito a tomar algumas decisões, mas vão ser sempre difíceis porque sempre haverá emoção sim. envolvida junto, né? É, por isso que eu falo muito que a preparação é importante, né? Coragem e ação com preparação. Então, se você se prepara, então você que está vendo aqui as lives de aquecimento, você está se preparando. Para você que vai participar do mapa, aliás, se você não se inscreveu no mapa, digita agora mapa aí, você vai receber um link no seu direct para você fazer a sua inscrição. Mapa da Coragem, um treinamento que eu vou fazer nos dias 22, 24 e 26 de abril, gratuito, online. E se você se prepara, essas decisões serão mais fáceis. Sim, Daniel, para a gente terminar, quero te fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito importante até para as pessoas entenderem. Você tem uma filha, que é a Cleo, certo? sim. Ela está melhor, aliás? Tá. Beleza. Passei uma noite difícil anteontem, Maravilha. mas tá bem. Essa mudança que você colocou na sua vida, através da blindagem emocional, do autoconhecimento, o que impactou na sua relação com a tua filha? E você acredita que se você não tivesse ido para o autoconhecimento, para a blindagem emocional, essa relação seria diferente hoje? Sim. Primeiro, assim, a decisão de retorno para São Paulo, no Gato, só para as pessoas entenderem, depois que eu me divorciei, ainda morando em João Pessoa, em meados da pandemia, minha ex-mulher voltou com a minha filha para São Paulo, na época, com 10 anos de idade. Eu tinha construído uma vida, né, na Paraíba, da qual eu tinha chegado a um ponto de equilíbrio. Eu estava confortavelmente vivendo bem em João Pessoa, mas pela minha filha eu joguei tudo isso pro alto, né? Naquele momento, para mim, eu tomei a decisão de que estar próximo à minha filha seria muito mais importante do que todas as outras coisas que eu estava fazendo na Paraíba, né? E resolvi voltar e voltei. E foi uma decisão que eu hoje olho para trás, me trouxe, lógico, muitas questões que eu ainda lido hoje em dia com elas, de alguns desequilíbrios, principalmente financeiro, mas nada vai superar os momentos que eu tenho com a Cleo hoje. Nada, nada. Né? Então, assim, a vida vai passando, gata. Né? A gente vai vivendo um dia após o outro. E é o que eu falo, eu não me arrependo dessas minhas decisões. Por mais que elas, às vezes a gente se pega, né? Lógico, pô, pensando, putz, podia ter feito diferente, talvez tivesse estudado um pouco melhor essa transição, para hoje talvez não estar vivendo algumas situações que eu vivo. Mas assim, a vida é como ela é, né? A gente às vezes precisa tomar essas decisões e também acreditar e se preparar para aquilo que a vida vai te entregar de alguma forma. Porque a gente controla aquilo que nós podemos, né? Às vezes a gente é a questão da razão e da emoção, às vezes a gente quer quer agir com tanta razão e aí você faz um projeto para a sua vida. Mas você esquece que tem coisas, e acho que 99% delas fogem do nosso controle. Estoicismo puro, isso é estoico. Existem poucas coisas que nós controlamos, a maioria a gente não controla. Que foi, inclusive, o autoconhecimento que me levou ao estoicismo, da uma filosofia que hoje eu acompanho e admiro profundamente. E eu aprendi a gastar energia com aquilo que eu posso controlar. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, como a gente entrou na questão do meu divórcio, eu não controlo minha ex-mulher. Você sabe de alguns problemas que eu vivo, né? Então não adianta. Eu tenho que estar preparado para
para lidar com aquilo que vai vir de lá, né? Porque eu não vou mudá-la, eu não tenho essa capacidade, nem quero, né? Então, o que eu tenho que fazer é estar bem e preparado para lidar com as situações que vierem, né? De todo lado da vida. Então, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Você tá emocionalmente, lógico, o autoconhecimento é um processo em que você tem altos e baixos o tempo todo. Você nunca está 100% bem, tem dia que você está na lama, tem dia que você não quer mais ler livro de autoconhecimento, você quer tirar todos os seus gurus do Instagram, né? Porque é assim, né? É um processo, só que a blindagem, essa capacidade emocional que você vai adquirindo à medida que você vai se autoconhecendo, vai te permitindo entender, putz, beleza, eu vou ficar uma semana de férias disso aqui, mas eu vou voltar semana que vem. Com razão, com racionalidade. Sim. Né? Você consegue fazer algumas coisas. Então, acho que esse é o ponto, sabe? É o ponto em que eu colocaria para as pessoas. Estejam preparadas, né? Para agirem, para tomarem decisões difíceis, porque o programa ele vai ser um choque para muita gente, como foi para mim, ele vai despertar algumas situações que talvez vocês nunca tenham olhado para a vida de vocês. Mas Né? necessárias, Mas né? Mas necessárias. necessárias. E aí vai te colocar em xeque, xeque-mate, sabe? Tipo, beleza, eu vi, é o que você fala, né? A frase, não tem como desver aquilo que a gente viu. Então, se eu vi, eu entendi que esse é o problema, só tem uma solução. Ou eu ajo sobre esse problema, ou eu empurro ele. Né? Mas não tem como não entender que ele é o problema. Então, e aí entra a questão das escolhas. Né? Eu escolho continuar assim, ou eu escolho viver diferente. Né? Esse é o ponto. Meu amigo, olha, muito obrigado, acho que foi incrível aqui. Quem gostou, bota um foguinho aqui, um coraçãozinho para o Daniel. Obrigado. Meu grande amigo Daniel, conheço o Daniel há agradeço. muito tempo, o que revela a idade dele, é uma pessoa muito velhinha. Eu tenho Mas um conheço o pouquinho de Daniel cabelo desde pequenininho, É literalmente, verdade. literalmente. E tenho muita admiração por você. Estou muito feliz que você conseguiu disponibilizar esse tempo aqui para inspirar as pessoas, né? Para que as pessoas possam entender que é possível. É possível. Escreve aqui, é possível você sair de uma situação que você está vivendo, de você tomar uma decisão, de você se escolher. É possível. Daniel, muito obrigado, Eu que viu? Uma ótima noite. agradeço. Você sabe que você é um grande amigo, uma pessoa extremamente importante nessa minha jornada. Eu espero ter conseguido, né, atingir o coraçãozinho aí das pessoas de alguma forma. E acreditem que é possível. Não é fácil, mas é possível. É bem possível. Excelente. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Uma ótima noite para você. Um abraço. E enquanto o Boa Daniel noite vai saindo aqui, eu a vou ligando o todos. microfone de Uma novo. ótima Boa noite, semana Daniel. para todos. Valeu. Ó, o Felipe Gutierrez aqui. Fala, Felipe. Primo da Janu, minha esposa. Felipe é um grande amigo, viu? Eu não vejo. Fala de novo que eu coloquei o microfone e não te escutei. Eu falei que o Felipe é um grande amigo. Jogamos futebol junto há muitos anos atrás. Faz tempo que eu não vejo. Saudades, Fê. Legal, muito bom. Daniel, obrigado. Boa noite para você. Um abraço, Tata. Obrigado. Boa noite a todos. Enquanto o Daniel vai... Algumas coisas importantes para você. Ó, chegamos às 40 pessoas, vamos destravar o livro A Coragem de Não Agradar. E pode sair, viu, Dani? Se você quiser, fique tranquilo. Pode até sair do Instagram e volta de novo aqui. Tá bom. Tá bom? E importantíssimo aqui alguns pontos que o Daniel trouxe aqui. Eu acho que tem um ponto assim que eu queria, na verdade, dois. O primeiro ele falou do maior medo que nós temos. É o maior medo, que é o medo da rejeição. O medo da rejeição é o maior medo que nós temos. Não, gata, não, é o medo da morte. Não é o medo da morte.
É o medo da rejeição, o medo de ser rejeitado. Por quê? Porque aí eu não pertenço. Lembra do que eu falei no início? O Homo sapiens, lá atrás, milhares de anos atrás, sozinho ele morria, porque existiam predadores maiores, mais fortes, mais ágeis, e ele entendeu que em grupo ele poderia vencer os predadores. Então, ser rejeitado significa o quê? Eu não pertencer a um grupo, e não pertencer a um grupo eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Tudo bem? Então é importante você guardar isso. E a segunda coisa, acho que de importante que o Daniel trouxe aqui, e por isso que assim, eu tô tão feliz com essas lives de aquecimento. O Daniel é a 14, não, a 14ª pessoa que eu estou trazendo nessas lives de aquecimento, que começaram na segunda-feira, 2 lives por dia. Já trouxe pessoas incríveis aqui, e eu estou trazendo por quê? Para inspirar cada um aqui que está no momento de decisão, que está sem ação, que está paralisada, paralisado, com medos, que é possível. Porque assim como o Daniel conseguiu tomar grandes decisões, enfrentar esse medo do julgamento e tomar essas grandes decisões, você também pode. Você também pode. E aí o segundo ponto que eu quero trazer é você ser a sua essência. Você ser quem você é de verdade. Porque por sobrevivência, lembra disso, ó, tudo que a nossa mente quer é garantir a sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência, sobrevivência, tudo, absolutamente tudo. E o tempo todo, sobreviver significa para sua mente ela estar focada em minimizar o risco de morte. Por isso que os medos imaginários, como por exemplo o medo do julgamento, ele sempre vai ter um viés negativo. Por quê? Porque essa mente precisa o quê? Ela precisa se antecipar a um perigo, ela precisa se antecipar a algo que é ruim. Só que muitos desses medos não vão te atingir. É por isso que você precisa ter o quê? Blindagem emocional. Escreva aqui. E blindagem emocional é isso daqui, ó. É o domínio dos medos, desses medos imaginários. É o domínio das emoções, é o domínio dos pensamentos. Quando eu domino, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo tomar decisões, eu consigo agir. E quando eu ajo, eu volto a ser quem eu sou. Porque por sobrevivência, por conta das feridas emocionais, muitos de nós aqui, para não dizer todos, inclusive eu me incluo nisso aqui também, todos nós nos tornamos um personagem. Escreva aqui, um personagem. Por exemplo, o medo do julgamento, ó, tem muita gente que conhece o Daniel aqui, ó, o Felipe, que conhece o Daniel há muito tempo. O Daniel ainda está aqui. O Daniel, eu conheço o Daniel há muito tempo. O Daniel, ele é um cara bonzinho. Bonzinho no sentido, assim, um cara bom, boa alma, assim, boa praça, é um cara muito legal. E esse personagem, o bonzinho é um personagem que ele é criado de uma maneira automática por questão de sobrevivência. Quem aqui, por exemplo, faz tudo pelos outros? Quem aqui assume responsabilidades que não são suas? Que está querendo sempre ajudar? O Gata tem algo de errado nisso? Não. Mas se isso tira, por exemplo, a tua energia, o teu foco, se você não consegue se priorizar, esse é um problema. Olha lá, a Eloide se identificou, a Jaque bem eu. Então, por isso que é tão importante o que o Daniel falou sobre autoconhecimento. O autoconhecimento, ele transforma. E não há nenhuma mudança de vida sem desconforto. Não há mudança de vida sem desconforto. A Gisele que falamos com ela na sexta-feira, contou a história dela incrível. Eu era, né, passei a não ser mais. O não é libertador. E é por isso que você precisa ter o domínio das suas emoções. Sem blindagem emocional, você não consegue dizer não. A Lise, vivo sendo assim. E é pesado, não é, Lise? É muito pesado. Por isso que eu vou te convidar de novo para estar no Mapa da Coragem,
Se você ainda não escreveu o mapa aqui, escreve aqui nos comentários agora para você receber um link no seu direct e você fazer a sua inscrição gratuita. Olha, será nos dias 22, 24 e 26. Na outra segunda-feira, não amanhã, na outra segunda começa o Mapa da Coragem. Começa o Mapa da Coragem. Ó, o Felipe, já fiz muito isso, agora um pouco menos. O Edivandro, já estive durante muito tempo da minha vida nesse lugar do bonzinho. O bonzinho é um personagem. É um personagem. E é pesado. É pesado. Pensa no seguinte, a vida é como uma grande peça teatral. Uma família é uma peça, né? É uma peça. E cada um ali é um personagem. Tem o irmão bonzinho, tem a irmã mais de ação, mais de força. É uma peça. E você se encaixa por sobrevivência. Só que às vezes você se transforma em alguém que você não é. E isso, minhas amigas e meus amigos, adoece. Adoece. E a Jaque escreveu uma linda frase aqui. Ser protagonista da sua história. Porque o bonzinho, por medo do julgamento, sabe o que ele faz? Ele vive a vida dos outros. Ele não constrói os próprios sonhos, ele constrói os sonhos dos outros. E todos nós merecemos a chance de sermos protagonistas da nossa própria vida. Nós merecemos isso. Boa, Bruna. A sobrevivência é sufocante. É sufocante. Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Quando eu tenho blindagem emocional, eu domino os medos, os pensamentos e as minhas emoções. Tudo bem? Nós destravamos o livro. Vou te explicar agora como que você vai concorrer a esse livro aqui. A Coragem de Não Agradar. Esse é um dos livros mais legais que eu já li. Um dos mais legais mesmo. É uma história maravilhosa. O texto flui. É uma delícia. E, claro, tem muitas reflexões para você. Muitas reflexões. Então é o seguinte, ó. Daqui a pouquinho a live vai terminar. E aí a gravação dela estará no meu feed. Tá bom? É coisa de menos de um minuto. Menos de um minuto. Na hora que eu encerrar, tem um tempo aqui do Instagram, do Mark Zuckerberg lá. Botar um enter e pronto. E aí a live está salva. Aí você vai entrar, né, nesse post e aí você vai o quê? Colocar a hashtag da live. Qual é a hashtag da live? A hashtag da live é essa aqui, ó. Eu me escolho. Eu me escolho. Essa é a hashtag da live, ok? Eu me escolho. Você vai colocar no comentário a hashtag da live eu me escolho e marcar mais 5 pessoas. Você precisa marcar mais 5 pessoas. E no mesmo comentário. Tem gente que tá perdendo a chance, por quê? Porque é um sistema que faz esse sorteio online e aí coloca numa hashtag eu me escolho e num outro comentário e marca as pessoas. O sistema não lê. Ok? Então, essa é a condição. Então, marca 5 pessoas, coloca a hashtag da live eu me escolho, tá bom? E já para você se escolher, quero te fazer um convite. Amanhã, às 8h15 da manhã, a gente começa a segunda semana das lives de aquecimento. Mais 14 pessoas incríveis que eu vou trazer aqui para você. Mais 14 pessoas incríveis que eu vou trazer para você. Ó, para quem está colocando a hashtag aqui, não vai computar, ok? Você tem que pôr na gravação, tá bom? Senão você não concorre. Por isso que assim, eu vou encerrar a live, espera um minutinho, vai lá, atualiza o meu feed, e aí você coloca lá a hashtag da live e você marca mais 5 pessoas, ok? Colocar aqui não vai computar, porque o sistema pega dos comentários do feed. Beleza? 8h15 da manhã, olha só. A gente vai contar a história de uma mulher que conseguiu se reconstruir após a separação. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, uma convidada super especial às 8h15 da manhã. Para você que tem medo muitas vezes de se separar e permanece sofrendo num casamento falido, numa relação tóxica, numa relação abusiva, amanhã você vai se inspirar com essa história também. Tá bom? Nos vemos amanhã às 8h15 da manhã. Um lindo final de domingo para você e a gente se vê. Grande abraço!